Olá, aqui neste vídeo nós vamos para a segunda parte do Bob Esponja. Bom, eu fiz a mãozinha dele no outro vídeo, que foi na primeira parte, e fiz a manga da camiseta. Então aqui já está as mãozinhas com a manga da camiseta pronta. E aí nós vamos agora fazer o pé do Bob Esponja. Eu fiz um aqui, agora nós vamos fazer o outro. E isso aqui é a perna da calça do Bob Esponja, tá? E aí eu já fiz aqui, no caso, o outro pé. No caso eu comecei aqui, né? E já fiz a outra perna da calça também para colocar aqui na perna. E aí, para fazer essa perna da calça, é só assistir a primeira parte do vídeo que você vai ver que é a mesma coisa que foi feito na manga da camiseta, foi feito na perna da calça. Eu coloquei 15 correntinhas e trabalhei em círculo por seis carreiras. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, tá? Então essa aqui é a calça do Bob Esponja e essa aqui é a manga da camiseta. Então vamos lá fazer o pé do Bob, o outro pé, né, que eu já fiz um. Então, para começar, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na mão. Você começa aqui com anel mágico e faz até chegar aqui. Esse aqui seria a meia do Bob Esponja. Então, eu já fiz aqui a meia do Bob Esponja. A meia do Bob Esponja eu fiz na lã branca e fiz 4 carreiras aqui. Agora, eu vou colocar a lã preta para fazer o pé, que daí já é o pé com o sapato. Então, vamos lá. Pegar a lã preta aqui e vamos fazer o outro pé. E aí, eu já coloquei aqui a lã preta, daí eu vou colocar aqui onde eu terminei com o fio branco. Vou pegar essa argolinha aqui que eu fiz e vou passar aqui dentro desse último ponto que eu fiz aqui, ó. Aí, eu passo a argolinha do preto aqui. Fica meio difícil mesmo para colocar, pessoal, porque tá pequena aqui a perninha dele aqui. Que a perna do Bob Esponja, ela é bem magrinha mesmo, né? Então, aqui eu fiz um. Então, eu vou trabalhar aqui. Aqui eu trabalhei 10 pontos, tá? Então, daí eu fiz um ponto. Aí, agora, eu venho aqui no segundo ponto. Deixa eu pegar aqui a linha preta. Aí, eu venho aqui no segundo ponto. Então, são 2 pontos. 2, 3, 4... 5 e 6. Então, eu trabalhei 10 pontos, aí eu fiz só 6 pontos com a lã preta, tá? Então, eu fiz 6 pontos aqui com a lã preta. Aí, eu vou levantar aqui 4 pontos, 4 correntinhas, tá? Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4. E aí, eu vou voltar 4 pontos aqui. Então, eu fiz 4 correntinhas, eu pulo uma e vou aqui na próxima. Daí, eu levanto aqui um ponto. Aí, eu já tinha ali uma correntinha. Eu fiquei com 2. Aí, agora eu faço aqui 3. Aliás, a primeira correntinha eu não conto como ponto, tá? Eu conto só o outro. Então, ficou 2. Agora, aqui 3 e 4 pontos. Daí, o quarto vai bem aqui no cantinho aqui. Então, aqui eu fiz 4 pontos. Aí, eu volto aqui no branco, aonde eu parei, e coloco o próximo ponto aqui. E aí, eu vou continuar fazendo o mesmo que eu estava fazendo ponto baixo, até chegar lá onde eu comecei com o preto. Aí, eu venho aqui, pego o próximo aqui, e aí, aqui, eu já emendo aqui no preto aqui, ó. Então, eu já emendei aqui no preto. E aí, ele ficou emendado aqui no meio. E aqui ficou essa parte aqui que nós fizemos a 4 correntinhas e voltou com ponto baixo, tá? E agora, eu vou trabalhar aqui em volta. Aí, agora, eu vou continuar, deixa eu colocar esses fios pra dentro. Lá pra dentro, lá. Agora, eu vou continuar trabalhando pontos baixos aqui, ó. Então, eu parei aqui, vou levantar um aqui, onde eu fiz a correntinha. E aí, eu vou continuar fazendo pontos baixos por toda a volta. Aqui, eu vou mostrar pra vocês, porque essa parte aqui é a parte mais
difícil da perna do Bob Esponja. Depois o restante é super fácil. Então aí eu vou fazer ponto baixo em toda a volta. Aí eu pego aqui, ó, o cantinho do começo aqui do sapato. Peraí que a lã enroscou aqui. Então eu só vou fazer isso aqui. Eu vou colocar um ponto baixo em cima dos pontos baixos que já estão aqui, tá? Então daí eu vou levantar pontos baixos em cima dos pontos baixos que já estão aqui. A lã preta, ela é difícil de ver, mas como o sapato do Bob Esponja é preto, então eu não tive como colocar outra cor aqui. Então eu acho que o preto, ele é meio difícil para ver, mas aí é só isso que eu tô fazendo. Eu tô levantando pontos baixos em cima dos pontos baixos que eu fiz aqui no sapatinho. Ó, reparem que eu estou fazendo a volta toda. Aí eu venho aqui, ó. Venho aqui. Agora eu vou pegar aqui no cantinho, aqui onde eu comecei aqui, e vou continuar pra lá, ó. Aí eu venho aqui, nessa parte aqui, pego de novo aqui, aqui, e aqui é aonde eu comecei. Então aqui tá onde eu comecei. Aí eu vou fazer o arremate aqui, aí eu vou fazer a correntinha, e aí eu vou começar tudo de novo, ponto baixo, e vou fazer lá. Aí eu vou fazer igual eu fiz aqui, ó. Aí eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras do preto, tá? Então eu vou fazer 6 carreiras aqui em volta. Então eu já fiz 2, agora eu vou fazer mais 4 carreiras. E quando eu terminar as 4 carreiras, eu volto aqui. Agora terminei aqui o pé, né, junto com o sapato. Vou deixar um pedaço de fio para fazer a costura depois aqui. Aí eu faço aqui o meu arremate. Aí aqui é só arrematar ele aqui, ó, e deixar daí o fio para costurar. E agora eu vou começar aqui o olho. O olho, eu vou começar com o fio branco, porque daí eu vou fazer 2 partes para fazer o olho. Eu vou fazer essa parte com o branco e essa parte aqui eu vou fazer o miolinho preto e em volta azul. Mas aí eu vou fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui no branco, eu vou fazer nesse aqui. Só que aqui eu vou fazer o anel mágico com o preto e aí depois eu vou fazer as carreirinhas de ponto baixo em volta do preto. Aí eu faço 2 carreiras de azul. Aí eu faço uma carreira de azul em volta do preto, normal. E a segunda carreira eu faço 2 pontos junto em cada ponto que eu fiz aqui do azul para fazer essa parte aqui do olho. E o branco, daí eu vou mostrar aqui para vocês que eu vou começar daí fazendo o anel mágico. E aí eu vou fazer 10 pontos aqui. Eu faço o anel mágico e coloco 10 pontos. Então tá aqui o anel mágico que eu tô fazendo. E aí, deixa eu pegar essa outra parte aqui. Pego aqui a ponta. E aí eu vou fazer 10 pontos aqui dentro do anel mágico. Eu faço 10 pontos baixos. E aí, depois de fazer o anel mágico, daí eu vou levantar a correntinha aqui e vou levantar pontos baixos em volta do anel mágico. Eu vou levantar pontos baixos. Agora, eu vou fazer os pontos baixos aqui, colocando 2 pontos baixos em cada ponto aqui. Eu vou colocar 2. Então, aqui eu coloco 1, 2. Em toda a volta aqui, eu coloco 2 pontos baixos. Agora eu fiz aqui 2 pontos baixos, né? Aí agora eu vou fazer mais, depois que eu fiz aqui os pontos baixos, daí eu faço mais 2 carreiras para finalizar o olho aqui. Então daí eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto baixo aqui nesse olho. Então aqui eu comecei a primeira carreira aqui, ó. Eu faço essa carreira pegando entre os pontos aqui e daí depois eu faço mais uma carreira para finalizar. Agora vamos fazer aqui o nariz do Bob Esponja e o nariz também eu faço com anel mágico e com 10 pontos também. Aí eu vou colocar aqui 10 pontos no anel mágico para fazer o nariz do Bob Esponja e depois trabalhar daí os pontos baixos entre o anel mágico
dos pontos que eu vou fazer aqui no anel mágico, tá? Então, daí é só fazer o anel mágico e fazer os 10 pontos para fazer o nariz do Bob Esponja aqui. E aí, pessoal, já fiz aqui o nariz do Bob Esponja. O nariz do Bob Esponja, ele ficou com 6 carreiras e 4 centímetros na fita métrica, tá? Então, aí, agora, a gente vai montar o nosso Bob Esponja. Já fiz todas as partes aqui, agora nós vamos montar o Bob Esponja. E aí, antes de montar o Bob Esponja, nós vamos encher daí as pernas e os braços do Bob Esponja com a fibra. Então, a mesma fibra que nós colocamos daí no corpo do Bob Esponja, nós vamos colocar nos braços e nas pernas. Aí, para colocar essa fibra nos braços e nas pernas, eu uso uma caneta para empurrar aqui, ó. E aí, eu vou empurrando até lá no final aqui. E aí, eu vou colocando mais fibras aqui, empurrando com a caneta para ir até lá no final. E aí tem que ir colocando aos pouquinhos e empurrando com a caneta, tá? E aí os braços e as pernas eu vou fazer isso aqui. Agora, pessoal, depois que eu enchi aqui com a fibra, é hora de fazer a costura. Daí costurar as mãozinhas e os pezinhos. Daí eu vou costurar aqui, ó, no sapatinho, e aí eu vou costurar com a costura invisível. Quem assistiu, né, a primeira parte do vídeo já sabe como que é essa costura invisível, que já tá lá na primeira parte como que é a costura invisível. Agora aqui, pessoal, eu vou costurar os braços do Bob Esponja. Então eu vou costurar os braços aqui, ó, nessa parte que ficou aqui branca, eu vou costurar os braços dele aqui nessa parte. E a costura eu não vou mostrar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas aí eu vou costurar o braço dele aqui nessa parte branca primeiro, depois eu costuro a manga, tá? Porque eu não vou costurar aqui no vídeo para o vídeo não ficar grande, mas a costura é bem simples, tá? É só costurar aqui. E a perna da mesma forma, eu vou costurar aqui embaixo, colocando a calça dele primeiro aqui, ó. Aí eu coloco a calça dele aqui, ó, na perna. Coloco a calça do Bob Esponja aqui na perna. Depois que eu coloco a calça, aí eu vou costurar aqui, tá? E pro vídeo não ficar longo, eu vou costurar e depois eu mostro já costurado. E agora aqui, pessoal, depois de costurado os braços e as pernas aqui do Bob Esponja, vamos para o corpo colocar o olho. E aí, para colocar o olho, eu vou contar 13 carreiras da parte branca até onde eu vou colocar o olho aqui, tá? Então, eu vou centralizar o olho aqui, mas aí eu vou contar as carreiras aqui até o olho pra dar certinho aqui. E aí, pessoal, pra não sair esse olhinho dele aqui, eu dou uns pontinhos aqui, ó. No anel mágico aqui, eu dou uns pontinhos aqui antes de colocar ele para ficar bem firme aqui, para não soltar aqui, para não abrir o olho do Bob Esponja depois de colocado, tá? E aí eu vou colocar aqui agora a agulha de tapeçaria para costurar. Agora aqui, ó, eu contei então 13 carreiras para colocar o olho. Na 14 eu começo a colocar aqui, ó, na carreira 14 eu começo a colocar o olho. Esse outro de cá, eu vou deixar ele preso aqui com uma agulhinha, para mim não sair fora, né? Porque ele tem que ficar mais ou menos perto aqui. Então, como eu vou começar a costurar aqui, ó, então daí eu deixo, né, a agulhinha presa ali no outro para não sair do lugar. E a costura que eu vou fazer aqui é uma costura bem simples, pegando daí o olho e pegando uma parte aqui do corpinho aqui do Bob Esponja. E é só essa costura simples que eu vou fazer aqui em volta do olho. Agora aqui, ó, antes de finalizar aqui, eu deixei as duas partes aqui abertas, porque daí eu vou colocar enchimento aqui, ó. Então, aí eu deixo essas duas partes, costurei aqui os dois, para ficar os dois bem próximos, né? E ficar mais certo. Agora eu vou pôr enchimento. E aí, para os olhos, não precisa muito enchimento, é só o suficiente para ele ficar meio erguidinho aqui, não precisa colocar muito não. Aí é só colocar um pouquinho de enchimento aqui nos olhos e aí depois continuar costurando e aí fechar a costura aqui dos dois olhos.
E agora, para colocar a outra parte, né, do olho do Bob Esponja, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte branca, eu vou fazer nessa outra parte aqui. Agora, eu vou colocar o nariz do Bob Esponja, e o nariz ele vai aqui no meio, né, então eu já coloquei o enchimento, e aí agora eu só vou costurar, daí no caso, o nariz aqui em volta. Eu vou começar costurando daqui para ele ficar bem no meio dos olhos, então eu vou começar costurando aqui no meio. Agora aqui, pessoal, vamos fazer aqui a sobrancelha daqui do Bob Esponja. Eu pego a minha agulha de tapeçaria, coloco aqui do lado, vou sair aqui, ó, no cantinho aqui do olho, bem aqui no cantinho aqui, ó. Eu coloquei 1 metro de lã aqui, tá? Pode ser 1 metro ou um braço aberto para fazer a sobrancelha aqui. Aí eu vou dar um pontinho bem minúsculo aqui, ó, bem no cantinho aqui, só para prender aqui o fio. Aí eu prendo bem aqui no cantinho aqui, ó. Eu pego só um pedacinho aqui do ponto, ó, e vou prender aqui para fazer um pontinho aqui para ficar a linha presa aqui. Aí eu só dou um pontinho bem pequeno aqui. Passo o fio aqui por dentro e prendo aqui, daí tá bem presa aqui a linha. Agora eu vou contar os pontos para cá, então daí eu vou fazer a sobrancelha para cá. Então aí como eu fiz ali o outro, eu vou fazer igual. Aí você vai tipo meio diagonal para cá, ó. Então daí vai diagonal aqui. Deixa eu ver aqui quantos pontos que eu vou contar. Aqui, pessoal, fiz a boca do mesmo jeito que eu fiz a sobrancelha do olho. Fiz a gravata aqui. Eu fiz a gravata com 9 pontos e depois eu fui diminuindo aqui. Quem viu o nosso vídeo aí, gravata de crochê, já sabe como fazer essa gravatinha de crochê aqui. Aí eu vou centralizar ela aqui no meio e vou costurar ela aqui no meio. Da boca eu saio aqui no cantinho da gravata aqui para fazer o colarinho da camisa aqui do Bob Esponja, fazendo igual eu fiz a boca e o olho. O olho não, a sobrancelha. E para fazer o dente aqui do Bob Esponja, eu fiz 3 correntinhas. E aí eu vou colocar as 3 correntinhas aqui, ó, entre a boca dele aqui e vou prender aqui nas 3 correntinhas aqui. Então eu só vou prender aqui o dente do Bob Esponja. E aí está pronto aqui o Bob Esponja. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e deixe o seu joinha aí. Muito obrigado por você assistir o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Deus abençoe.